salmo maravilhoso. Salmo número 8. Então diz assim a Bíblia, olha. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler um, vocês leem o próximo e assim a gente vai alternando, beleza? Assim nós ficamos no estado beta. Porque quando só um fala, a gente fica no estado alfa, né? Estado alfa é aquele estado que você desliga, né? E o estado beta é aquele que você está mais atento, mais participativo. Então diz assim a Bíblia: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Lá? Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para... Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Vamos ler junto? Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome. Que texto maravilhoso que a gente encontra na Bíblia. Quando aconteceu o primeiro e único pouso na Lua, feito pelo ser humano, alguns acreditam, outros não acreditam. E quantos aqui acreditam que o ser humano foi para a Lua? Erga a mão, vamos ver. Todo mundo? A Jéssica não acredita? Ela acredita? A Ana não acredita? A Ana não acredita. A Ana é que nem eu também não dou muita fé. E nem a Darcy, a Darcy também não acredita. Porque vocês são da minha tese, né? Se tivesse ido, tinha voltado, né? Com tanta coisa mais moderna, né? Não voltaram? O que chama isso, Lucas? É negacionismo? Então tá bom. Bom, vamos supor que ele foi então. Vamos deixar assim, né? Quando o ser humano foi para a Lua, o Neil Armstrong, que era um dos astronautas, olhou e viu a grande maravilha que existe no universo. Ele lembrou deste salmo, copiou o salmo, colocou numa espécie de recipiente, uma garrafa, não sei, e deixou lá ao vir embora. Porque quando ele viu aquilo, ele se lembrou desse texto que fala: como é magnífico teu nome em toda a terra, puseste nos céus a tua majestade. E depois ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Olha o que ele diz. Quando ele viu tudo aquilo, e o verso 4, a gente vê o salmista dizendo: com tudo isto, que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites. Duas coisas aqui que a gente vai ver, coisa importante. Que é? O telescópio Hubble,
que é um telescópio que investiga o universo, calcula que ele, pelas suas contas, existem mais ou menos 1 trilhão de galáxias. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu não consigo imaginar nem o espaço pela simples existência. Porque nós somos seres tridimensionais. Nós estamos dentro deste templo, aqui é o nosso espaço, né? Ele tem os seus lados. A gente imagina até o mundo, a gente sabe, né, que o mundo, dizem que o mundo é redondo, mas ele é plano, né? É plano, quem diz que acha que ele é redondo, erga a mão, vamos ver. Eu e o Darcy, não, é plano, né? Vai chegar no lugar, a gente já cai, né? Vamos supor que ele seja redondo. Tudo brincadeira, né? Depois eu vou editar lá no YouTube, vamos fazer minha caveira, mas está tudo certo. Aumenta o Ibope e dá tudo certo, né? A gente consegue imaginar algo em que nós estejamos dentro. Ele tem uma atmosfera, ele tem o seu espaço. A gente imagina algo de dentro. Mas eu, na minha mente, não consigo conceber algo que você saia e ele nunca terá fim. Isso é muito, não é humano, né? A nossa mente, que está acostumada a ser tridimensional desde o ventre da mãe, onde já tinha um espaço confortável, e que depois que nasce, esse espaço confortável é rompido, por isso que a gente chora, porque nossos braços, nossas pernas, eles esticam e a gente acha que vai cair. E depois a gente vai sendo aconchegado nos braços da mãe, e depois vamos ampliando o espaço pela nossa visão, e as coisas vão alargando, mas nunca com um espaço pequenininho. A gente não entende. Imagine então que seja uma galáxia já é grande demais. Nós não temos noção de que é uma galáxia, né? A gente olha para as estrelas e a gente não tem noção de que uma estrela da outra, elas estão a anos-luz de distância de uma da outra. Mas quando a gente olha para cima, não é? A gente vê aquele monte de estrela. Se você sair de Curitiba e for para um lugar menos iluminado, mais mato, as estrelas elas se multiplicam e elas saltam aos olhos, né? Porque o que impede a gente de ver estrelas é a luminosidade da Terra, do espaço da cidade. Essa luminosidade refletida, ela apaga as estrelas. Por isso, quando você vai para um lugar, né, de mato, né, onde tem menos luminosidade, você olha e diz: quanta estrela, que coisa maravilhosa, né? Mas uma galáxia grande, agora você imagina 1 trilhão de galáxias, uma coisa, não dá, né, irmãos? Não dá, né? Nossa mente, ela é muito, e diz a Bíblia que nosso Deus fez isso tudo. No verso 3, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, é grande demais, tudo muito grande. Mas você sabe que o mais incrível, ele está no verso 4, que fala assim: que é o homem para que dele te lembres? Ou seja, quem somos nós para que Deus lembre de nós? Se tudo é muito grande, se tudo é muito gigante, e com todo o seu gigantismo se torna pequeno em vista do espaço que existe, e nós? Quem somos nós? Que somos nós? Né? Nem grão de areia no universo nós chegamos a ser. Consegue imaginar? Nem grão de areia. Somos absolutamente desaparecidos. Nada. Somos absolutamente nada.
E quando a gente vê que somos absolutamente nada, em vista de tudo, aí vem a grandiosidade de Deus para nossas vidas. Aí a revelação de Deus diz: quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós em tudo que o Senhor criou, em tudo que o Senhor fez, em toda a sua grandeza, criou o ser humano com uma obra dos seus dedos, algo, mas mesmo assim, criou e nos fez assim. Olha que coisa interessante, irmãos e irmãs, quando a gente vê a grandeza do nosso Pai e a nossa pequenez, e a gente ainda fica duvidando do cuidado dEle para conosco, e às vezes nós ficamos ainda imersos nas nossas picuinhas, nossos problemas e tensões, que em nossa mente eles ficam gigantes, mas que ele simplesmente desaparece com a grandeza de Deus, e damos importância a nós mesmos, em detrimento do cuidado, do zelo, da lembrança de Deus para com as nossas vidas. Que coisa espetacular, né? É para que a gente nunca duvide, e para que a gente nunca nos encontremos achados nas picuinhas nossas de cada dia, porque lá na frente a gente vê, porque somos pó, e ao pó voltaremos. Por que então a desconfiança de um Deus que cuida, um Deus que zela, que se incomoda com seres tão pequenininhos como nós, tão nada como nós? Por isso que a gente cantou por gratidão, né? A gratidão de simplesmente ter o Deus Criador do universo, que se apequena e cuida de nós, se importa conosco. E no verso 4 ainda ele diz, a primeira parte ele fala: o que é o homem para que dele te lembres? E a segunda parte diz: e o filho do homem para que o visites? Presta atenção, o primeiro homem somos nós. Quem somos nós para que dele te lembres? Olha que coisa espetacular. Essa é a revelação bíblica que foi colocada por Davi. Não é? Quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim? E depois, este outro homem não somos nós. E o filho do homem? Quem é o filho do homem? Exercitou a mente? O filho do homem é Cristo Jesus. E o filho do homem para que o visites. Porque o nosso Deus e Pai e a Trindade e o Filho, João capítulo 1 fala que tudo que se fez foi feito por Ele e por meio dEle, e nada do que se fez foi feito sem Ele. Se o Deus e Pai permitiu criar todas as coisas, e na nossa pequenez, o salmista diz: e o filho do homem, quem é o filho do homem? O filho de Deus, para que o visites. Aí a gente encontra lá em João 3,16, que você vai ver a maravilha da lembrança de Deus, o Criador do universo, de todas as galáxias, para se incomodar conosco, seres humanos, e no seu incômodo, enviar o Filho do homem, que é Jesus, porque diz lá, vamos ler junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Quem que é o Filho unigênito? É o Salmo 8, versículo 4, é o Filho do homem que nos visitou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Pai, olhando para nós, por sua engenharia tremenda, nesse trilhão de galáxias, que Ele se deu ao luxo de criar alguém como nós, né? Já em Gênesis 1, 26, que diz lá, façamos
o ser humano à nossa imagem e semelhança. Foi aí? Ninja. Aperta o enter aí. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, o ser humano, à nossa imagem e semelhança. Olha que coisa tremenda. Olha lá. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Por que ele fala façamos? Porque ele não fez sozinho. Porque ele não fez sozinho. Façamos, era o Pai e o Filho e o Espírito, que são os criadores do universo todo, no seu arranjo de trilhões de galáxias. Naquele momento eles disseram: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, e depositemos neles a nossa glória. Olha, Salmo 8, versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Olha só, queridos, você se imagina uma coisa dessa? Um Deus criador, um Deus que fez tudo, resolveu por sua vontade, sua engenharia, não é? Com a trindade reunida entre ele e a sua trindade, dizendo: façamos a eles, e vamos colocar neles a refletir a nossa glória, e eles serão como nós. E ali, se importando conosco, e dizemos, lá no 3,16, que diz: por isso Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha a vida eterna. Se importando lá conosco, né? E por que ele se importou conosco? Porque depois que Deus nos fez para a sua glória, depositou em nós a sua glória, deu a nós as suas virtudes, mas veio o pecado neste mundo. Nós vamos ver, coloca para nós Romanos 3, 23, e depois nós vamos ver Romanos 6, 23. Você vai ver uma coisa bem interessante, que diz lá, ó, depois que ele nos fez, o ser humano resolveu se achar. Presta atenção. O Deus criador de todo o universo, que é Deus, que nos fez. De repente, lá embaixo, o ser humano, inspirado pelo diabo, que falou para o ser humano: como Deus sereis. E o ser humano acreditou numa bobagem dessa, deu ouvido e falou: não, eu quero ser como Deus. E aquele verme pequenininho encheu seu coração de soberba, deu ouvidos ao diabo e pecou. E depois que ele pecou, estragou. Lá Romanos 6, 23, ele estragou. E diz lá, vamos ler junto? Porque o preço daquele pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O preço do pecado foi a morte, e é ali, presta atenção, é ali, porque o preço do pecado foi a morte, é que entrou a revelação de Deus, no Salmo 8, versículo 4, e o Filho do homem para que o visites, porque o Filho do homem teve que vir até nós, para não deixar que nós morramos neste mundo, pereçamos com o diabo e morramos para sempre. E é por isso que o Filho do homem veio visitar, e na sua visita, volta em 6:23, na sua visita, ele não permitiu que a gente morresse, mas que vivêssemos, porque é nessa visita que diz, o presente gratuito de Deus é a vida eterna
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha, mas como Deus é maravilhoso, né? Olha, queridos, tudo isso que Deus já fez por nós deve nos levar a um nível de alegria e de confiança tão grande, que nada neste mundo, né, nem o esparadrapo do nariz deverá nos tirar a serenidade, porque Ele tem tudo sob controle. E se Ele tem o universo sob controle, Ele tem a nossa vida sob controle. E se Ele controla 1 trilhão de galáxias que a gente imagina que existe, por que desconfiamos que Ele vai cuidar de nós? Por que ficamos depressivos com aquilo que os outros pensam de nós? Por que ficamos com medo de passar necessidade com um Deus tão rico? Por que ficamos com temor e controle sobre a vida dos outros, se é Deus quem controla? Por que nós nos entregamos à ansiedade insana? Porque a ansiedade, ela é aquele sentimento de insanidade, de que você imagina que pode controlar o que está lá na frente, ou que vai lhe acontecer algo que está lá na frente, ou que lá na frente você poderá ter controle de o que quer que seja. Essa noite eu achei a maior graça, porque minha esposa dizia, mas eu não acreditava. Primeiro, que ela confunde o meu ronco, né? Ela disse que eu ronco, eu nunca ouvi. Ela disse que eu ronco, eu não sei onde ela tira isso da cabeça, porque eu nunca vejo nada. Ela me chama, eu pergunto o que está acontecendo, ela fala, tem um ronco enorme nesse quarto, eu olho, e não vejo nada, nem escuto nada. Mas essa noite estávamos nós lá, assistindo lá um filme que estava vendo lá, um filme muito legalzinho, está lá na Netflix, é Uma Linda Vida. Quem já assistiu aí? É giro? É bem tranquilinho, Uma Linda Vida, bem de boa. De repente, estávamos lá, um ronco. Eu falei, mas será o capeta? Eu falei, mas eu estou acordado, ela está acordada, quem está roncando nesse quarto? Quando a gente se dá conta, era o Bonerges, meu cachorro. Jesus, o cachorro ronca alto. Aí ela falou assim, meu Deus, desculpa amor, porque às vezes eu confundo o seu com o do cachorro, e eu não sei quem está roncando, se é você ou é o cachorro. Eu falei, então presta atenção, quando você ouvir o ronco, olhe para a esquerda, onde eu estou, e olhe para a direita, onde está o cão. Aí eu olhei aquilo, fui devagarzinho assim, o cachorro estava assim esparramado assim, parecia um pano de chão jogado. Já viram pano de chão jogado? Se pegasse ele pelo meio assim, acho que ele fazia isso. Eu olhei aquilo e dizia, meu Deus, que sossego. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o ser humano é a única espécie nesta terra que não dorme direito. E por que não dorme direito? Porque desconfia de que Deus não cuida dele. Sabia? Olha lá, Mateus 6, vamos ver se eu estou lembrando aqui. Olha lá, Mateus 6. Mateus 6. É, 25. Jesus fala assim, pregando, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, beber, quanto ao corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, não semeiam,
não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Falou com você? O ser humano é o único ser que se preocupa. Todos os outros vivem o dia. Todos os outros estão vivendo a cada dia o seu dia. Mas o ser humano está preocupado porque vai faltar daqui a pouco. O ser humano está preocupado que vai faltar no final do mês. O ser humano está preocupado que vai ser quando vai ficar velho. Quando ficar velho, você vai morrer, gente. Não precisa ficar preocupado. O ser humano fica preocupado que vai ser, que não vai ser. Esquenta a cabeça, perde a saúde, briga com o parente, briga com os irmãos, briga por herança, briga por comissão, briga por venda, briga por cliente, briga com o filho, briga com o marido, briga com a mulher, porque vai faltar, é o único ser que vive ansioso. Os animais, o cachorrinho come, ele dorme, esparrama, está pensando depois. Na hora que tiver que pensar, ele pensa. Na hora que tiver que correr de um cachorro maior, ele corre. Na hora que aparecer o perigo, ele foge. Mas depois que desaparece, ele come, ele dorme. Mas nós estamos encafifados porque desconfiamos na ansiedade da vida, que nós não temos um Deus que cuida de nós, e por isso a ansiedade ela é pecado. E a gente fica nessa luta. Mas Jesus está falando para nós: será que vocês não sabem que vocês valem mais do que animal, do que passarinho? Sabe que Deus cuida de vocês? Aí no verso 27, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, eles não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, nem Salomão em toda a sua glória se vestia como qualquer um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada, não fará muito mais por vocês, homens de que pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Que vamos vestir? Por que se preocupa? Aliás, eu tenho certeza que todos vocês têm guarda-roupa mais cheio do que pode vestir. Está lá abarrotado de coisa, não é verdade? Fica lá procurando, não sabe o que vestir. Por que não sabe o que vestir? Porque tem tanto, né? Esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não, esse não. Esse dia eu estava olhando minhas camisas e falei: meu Deus, passou pela minha cabeça de comprar camisa. Eu tenho mais camisa do que dia para vestir. Não é verdade? Tem 2 sapatos que o miserável não acaba nunca. Estou enjoado dele, vou ter que passar para frente e comprar outro, porque estou enjoado, que não acaba nunca. E aí a gente entende lá, olha lá no povo no deserto, que os sapatos não acabavam no pé, que a roupa não acabava de vestir, não acabava nunca. E aí a Bíblia diz para nós tudo isso, né? E é por isso que ele fala, olha a cura, verso 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. O ser humano é o único que inverte os valores. O único que inverte os valores. Porque no verso 25 ele diz: não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? O que o ser humano faz? Coloca o alimento na frente da vida e a roupa na frente do corpo. A natureza não faz isso com o seu Criador. A natureza sabe que a vida é mais importante do que roupa, e que a vida é mais importante que o alimento, que o corpo é mais importante que a roupa. Elas vivem o que Deus dá nas suas estações. Olha as ruas de Curitiba, agora estamos com vai começar a surgir as árvores do outono. Não são lindas? Só ver aquelas coisas que a gente já segue no Instagram do
Viva Curitiba, eu amo muito de ver aquilo, as imagens que eles colocam das ruas, das árvores de Curitiba, tem um tempo que aquelas folhas caem todas, mas elas não morreram, porque elas sabem, meu Criador voltará a nos vestir. A vida da árvore é mais importante que as folhas. O ser humano, presta atenção, o ser humano cuida mais da roupa do que a vida. A natureza fala, a vida é mais importante que as folhas. O ser humano fala, as folhas é mais importante que a vida. E é por isso que vem a nossa ganância. E as árvores ficam todas peladas. Mas quando vem o tempo da primavera, a seiva de dentro da vida volta para a árvore e ela volta a ficar linda, como sempre foi. É por isso que a Bíblia fala, o choro dura uma noite, mas aquele que tem fé sabe que a alegria vem pela manhã. É por isso que a gente sabe que passa por muitas situações difíceis, mas o homem de Deus, a mulher de Deus não murmura, ele crê. Porque ele sabe que embora as folhas tenham caído, a vida permanece. E a Bíblia, Jesus falou, vocês valem mais do que todas as outras coisas, deviam crer mais. Porque Deus cuida de nós. Amém, queridos? Não é? Vamos voltar lá para o Salmo 8? Verso 2. Da boca dos, vamos ler junto? Das bocas dos pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Parou aí. Isaías, capítulo 53, diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não são duas coisas. Eu vejo os crentes fazendo essa parte em duas. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Não, presta atenção, vamos ler a Bíblia. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De onde veio? Um menino nos nasceu. O salmista está dizendo que para salvar a mim e a você, deixa ela acesa, que para salvar a mim e a você, haveria de vir a boca de uma criança, que essa criança foi, para vir a este mundo teve que vir na forma de um bebê, nascida de mulher, sem contato de homem, sem pecado, porque não teve contato de homem, e quem transmite pecado é o homem. Por isso que ele veio de uma virgem, sem contato de homem, para se misturar a nós. Porque quando Jesus veio a este mundo na forma de uma pessoa, Deus é tão maravilhoso na sua engenharia e no seu amor por nós, que na sua engenharia, Ele se permitiu se misturar a nós. Você imagina? O Deus de toda a graça, o Deus, o Pai, Criador dos universos, para nos salvar, Ele se deu o luxo de se misturar a nós. Como é que Ele se misturou a nós? Quando veio na forma de um bebê. Quando Deus desceu, Ele misturou a divindade com a humanidade. Por isso a Bíblia fala duas vezes, se você ler a Bíblia com bastante atenção, Jesus Cristo e Cristo Jesus. Quando Jesus veio a este mundo, Ele se tornou Jesus Cristo, Jesus o humano, Jesus Cristo. E quando Ele morreu e ressuscitou, na sua ressurreição, Ele foi para cima rasgando a sua espécie, e se tornou Cristo Jesus, levou a humanidade para cima. Quando Ele veio, Ele trouxe a divindade para cá, e quando Ele foi, Ele levou a humanidade para cima. E nós hoje somos feitos filhos de Deus. Coloca lá João 1,12 para nós. Nós somos feitos filhos de Deus. Não somos uma criação do universo, mas nós somos feitos filhos.
Vamos ler junto? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabia que você é um filho de Deus agora? Que você é uma filha de Deus? É pouca coisa? Você acha que isso é pouca coisa? Isso é muita coisa. Às vezes as pessoas olhando lá, aquela coisa da Inglaterra, da família real, né? Ou se eu tivesse nascido lá naquela família, que beleza. Será? Aí fica perguntando, né? Será mesmo? Mas tudo bem, né? Glamour é glamour. Mas aquilo não é nada. Porque nós somos filhos do Rei do Universo. E Ele já nos fez seus filhos. Nós já vivemos para sempre na sua glória. Já estamos assentados nos lugares celestiais. Mas enquanto estamos nesta terra, olha Salmo 8, versículo 2, a segunda parte. Ele suscitou força de Cristo. Por quê? Por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Ele veio para vencer o inimigo, que nesta terra, enquanto estamos aqui, tenta pisar em nós. Mas ele veio, porque sabia que nós não damos conta sozinhos. Que se não viesse ele, a gente é tudo fracote. A gente não presta para nada. Tem medo de qualquer coisa. Mas ele veio, né? Vou ler aqui com vocês, olha, vamos ler Colossenses 1, 13 e 14. Olha só o que ele fez conosco, ao vencer o inimigo e o adversário. Vamos ler junto? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Ou seja, o diabo não tem nada conosco, nenhum poder sobre nós. Suas garras não estão sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus e nada pode fazer conosco, porque nós já estamos no reino do seu Filho, e ali somos seguros, e ali estamos firmes, e ali estamos firmados nele, e é a palavra de Deus que fala isso para nós. Por que a gente fica abalado? Porque nós precisamos crer no que Deus fez em nossas vidas. Quanto mais forte será a nossa fé e a nossa vida com Jesus, mais de letra tiramos a vida nesta terra, porque nada pode abalar um filho de Deus, uma filha de Deus. A gente passa por tribulações, este mundo está aí, mas aquele que pertence a Jesus sabe que é no seu reino que nós estamos firmados, e Ele vai cuidar de nós o tempo todo, porque se Ele cuida de uma galáxia, se Ele cuida de um mundo, se Ele cuida de mundos, Ele nos fez, e Ele veio para cuidar de nós, Ele veio para zelar da minha vida, da sua vida. Qual é a sua crise? Qual é a sua desconfiança? Será que a obra de Deus não é suficiente, poderosa para mim e para você, para dizer, filho, tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você está, eu estou em você e você está em mim. Se eu venci o mundo, você também vence o mundo. Não é amém, queridos? Não é isso que Deus fala para nós, sua palavra? Não é isso que Ele veja, que Ele fala isso conosco? E é por isso que em toda situação, nós podemos contar com a bondade de Deus, porque a bondade de Deus nos seguirá, ela sempre nos seguirá. A bondade de Deus vai fazer com que nós andamos no seu trilho. Olha lá, vamos encerrar com esse último verso,
Salmo 23, verso 6. Vamos ler junto? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha a misericórdia, olha a bondade, nos seguirão todos os dias da nossa vida. Onde vamos, a sua bondade e misericórdia está conosco. Onde entramos, a sua bondade e misericórdia vai junto. Onde colocamos nossas mãos, ali a bondade e misericórdia. Onde estão as nossas dores, ali está a sua bondade e misericórdia, porque as dores seriam as mesmas com ou sem Jesus. Mas que graça de Deus que nós temos a Jesus para nos acompanhar nas nossas derrotas e nos conduzir à vitória. Onde estão as nossas falências? A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão quando as falências vierem ao longo do nosso caminhar. É a bondade e a misericórdia dele deixada a nós como herança, como vida, com alegria, porque ele é um vencedor e nos fez vencedor. E ele não nos deixa sozinhos, porque de todo o universo ele escolheu esta terrinha, e escolheu vermezinhos como eu e você, para depositar sua glória. E ele não vai deixar os seus vasos abandonados, jamais, porque ali está a glória dele, ali está a sua essência misturada à sua essência, ali estamos nós, com a sua vida. Pode existir trilhões de galáxias, mas aqui nós temos uma herança. O Criador do universo nos escolheu para nos fazer parte dessa trindade. Ele veio, trouxe sua divindade, e quando ele foi, rasgou a humanidade e levou para cima. E todo esse cuidado de Deus é suficiente para me dar uma vida sossegada. E uma semana sossegada, né? Aí vai aparecer os problemas amanhã. Quando você olhar no seu zap, o problema, oh meu Deus! Ela fala assim, mas eu, preocupando com isso, um vermezinho, que hoje existe, amanhã está na glória. Um vermezinho como eu, que daqui a 100 anos, não vou nem lembrar do meu nome, se Jesus tiver voltado aqui para essa terra toda. Para que eu vou me preocupar com essa bobajada toda aí? Para que eu vou me preocupar com essas coisinhas aí? Preocupar com o aluguel, se tenho, se não tenho. Vai vivendo, vai pagando, vai indo. Por que vou me preocupar? Morreu, não sei o que, caiu o mundo. Samaninho. Quando Deus olha para essa terra, não vê nada, mas Ele vê por graça. Aí encontra seres humanos lá, soberbos, depressivos, angustiados. Fica aí nessa pequenez. Seres abatidos, seres ansiosos, seres depressivos. Sem Deus, só tem espaço para o desespero. Mas os com Cristo têm espaço para o esperança. Porque o desesperado, ele tem desesperança, mas o Filho de Deus, feito Filho de Deus, ele é esperançado. Vamos orar sim pelas nossas necessidades e dificuldades, nós as temos, eu não nego isto. Eu tenho necessidade de dificuldades, você tem necessidades e dificuldades, mas uma coisa que Deus olha para nós e espera: fé, confiança. Fé e confiança, porque você vai vencer, porque você tem a força dEle, porque Ele te deu vida, e vida abundante. Amém, queridos?